Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe todos os irmãos que vão estar participando deste conteúdo aqui. Deus prospere a cada um que entrar aqui ao vivo e depois, quando o vídeo já estiver, quando a live estiver aí já postada, né? Também aí no canal. Deus abençoe. Meus irmãos, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Nós somos, louvado seja Deus. Olha, meus irmãos, somos membros do corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós é individualmente membros deste corpo. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, nós, eu, você, somos membros do corpo de Cristo. Todos nós. Meus irmãos, hoje eu vejo muito, aqui tem gente no meu canal de vários tipos de igreja. Respeito todos me respeitam, creio assim, e não tenho nada contra ninguém. O que eu vou falar aqui não é diretamente com ninguém, é particular, porque eu não conheço a vida de ninguém aqui, e também não vou me ficar falando particularmente de ninguém, né? Vou estar falando pela palavra de Deus. Mas, infelizmente, existe pessoas da forma que eu vou estar falando aqui, né? Então, nós sabemos que hoje em dia há várias denominações evangélicas, grupos evangélicos, há vários tipos de placa de igreja, e cada um tem um segmento, né? De uma forma, outro de outra, como veio no início da igreja, da Reforma Protestante, veio com Martinho Lutero, veio os luteranos, bastistanos, depois nós vemos os presbiterianos, anglicanos e assim por diante, né? Então, várias linhas, segue linhas de pensamento. Depois veio o pentecostalismo com William J. Seymour, né? E as igrejas mais conhecidas, que são as igrejas pentecostais e tal. Então, nós sabemos, meus irmãos, que é muita igreja, muita placa de igreja, tem uma divergência de pensamento e de interpretações bíblicas, na maioria delas, né? Mas eu quero dizer, irmãos, que nós temos que viver em união. União, mas unidos com aqueles irmãos que faz a vontade de Deus. Olha, a Bíblia diz, não se associar quero mostrar aqui para vocês. Presta atenção. Meu sobrinho chegou aqui. Tá lá. Pode ir, rapaz. Meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Deixa eu ver se é esse aqui, meu irmão. Acho que não é esse aqui, não. Deixa eu caçar aqui, meus irmãos. Louvado seja Deus. Aqui, presta atenção. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, o avarento, roubador, idolatra, mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que se dizendo ser irmão for impuro, avarento, ou idolatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, como esse tal, nem ainda com mais, pois com direito a ver de julgar o fora, não julguei vos de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará, expulsai-vos em vós malfeitor. Meus irmãos, presta
presta atenção. Louvado seja Deus. Depois eu vejo os irmãos que comentaram aqui. Mas presta atenção. A igreja, quando é instituída em Atos dos Apóstolos, é só uma igreja. Era só uma igreja. E depois a igreja, infelizmente, que teve o período que a igreja ela se associou ao Estado Romano, aí ela foi perdendo este poder, né? E aí veio as heresias e a apostasia, mas teve os seus grupos religiosos, grupos de pessoas que saíram dentro da igreja, dessa igreja católica, ou não aceitaram o que os imperadores estavam ligando, que era o paganismo com o cristianismo, e saíram fora. E fundaram outras novas igrejas, não de religiões, que é a mesma cristã, mas novas denominações evangélicas, novos grupos evangélicos. Mas antes era só uma. Vamos entender. Mas a Bíblia está nos dizendo para nós não nos associarmos com os irmãos que provém escândalo. Nós lemos agora aquele que for impuro, adulto e tal, e tal, e tal. Nós vimos aqui o que a Bíblia nos fala, não é verdade? Ou idolatra e tal. Então nós não podemos, irmãos, associar com os irmãos que não seguem a palavra de Deus. Associar quer dizer assim, estar junto, vivendo, andando junto, tendo assim muita comunhão, intimidade, fazendo as coisas na obra de Deus junto com esse irmão entendeu? Que está escandalizando o evangelho. Entenda, é isso que a Bíblia está dizendo, não é a Bíblia, entendeu? Presta atenção, mas é com o irmão que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, quantos irmãos da igreja A, da igreja B, é fiel a Deus? E nós não unimos com ele. Nós temos que tirar a placa do nosso coração, irmãos. Nosso líder, que é o nosso pastor, não nos salva. Nossa igreja, que tem a placa, não nos salva. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Nós somos membros, irmão, do corpo de Cristo. Todos nós, de todas as igrejas. Quem faz a vontade de Deus, irmãos, é este que ama a Deus. Não é quem é da igreja exclusiva A, B e C. Tem um irmão que Deus abriu a mente dele, que ele trabalha comigo no projeto evangelismo. Eu sou de outra igreja, ele é de outra. Nós temos não 100% os pensamentos iguais, mas nós pensamos parecido. E aí nós estamos trabalhando junto, porque o nosso foco é unir para ganhar a alma para o reino de Deus. Aí tem irmãos que estão afastando dos outros por causa que um irmão acredita que a barba é pecado e outro não. Irmãos, o que uma barba vai levar a pessoa para o inferno? A pessoa está fugindo do adultério, da prostituição, da mentira. E aí, porque ele tem uma barba, ele vai para o inferno. Pelo amor de Deus, irmãos, a gente tem que ter pé firme. Eu entendo na palavra de Deus que o que é pecado é o que está na Bíblia. Pecado é transgressão da lei. É desobedecer o que a Bíblia diz que é pecado. Tem gente inventando pecado onde não tem pecado. Estampa de roupa, irmãos, pelo amor de Deus. A roupa pode ser estampada. Agora, se ela for uma estampa que você vê que é algo maligno, tudo bem. Tem que orar a Deus para ver se é de Deus ou não. Mas uma estampa de uma florzinha, irmãos, normal, vai levar alguém para o inferno. Então, meus irmãos, o povo está ficando... Deus me perdoe, meu pai, mas estão ficando completamente desfocado do evangelho, do que é o evangelho. Estão colocando ensinamentos extras bíblicos que são acrescentados da palavra de Deus. Sobre as redes sociais, eu respeito quem é contra, e é melhor não usar a rede social, mas o YouTube aqui que eu estou usando é praticamente uma rede social. Entendeu, meus irmãos? Então, nós não podemos julgar. Se o irmão estiver usando e ele estiver fazendo bem, amém. Se ele estiver usando de uma maneira mal, é entre ele e Deus. Mas, se a pessoa estiver usando bem, quer dizer que ela vai para o inferno, ela mesmo usando aquilo bem? Entendeu? Então, o YouTube é praticamente uma rede social. Irmão. Não vamos ter hipocrisia aqui. Quem tem filmagem, irmãos, e diz que televisão é pecado, usa filmagem, assiste filmagem, vai pregar contra a televisão como? Isso é uma hipocrisia tremenda, meus irmãos. Nós temos que entender o que é o evangelho de Deus. Temos que nos unir para ganhar almas para o reino de Deus. Todos nós temos falha, todos nós pecamos, todos nós erramos, meus irmãos.
Nós não podemos fazer do Evangelho de Deus agora. Isso está atrapalhando nós ganhar alma. Eu estava orando, meu Deus, prepara o irmão para me ajudar na obra. E o irmão apareceu. Graças a Deus está me ajudando na obra, um irmão sincero. E outras pessoas que vinham, que for sincero. Aquela pessoa que tem a linha de pensamento, irmãos, dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Agora, tem gente que fica fazendo divisão porque um é pós-tribulacionista, outro é pré. Ah, não. Se você crê que Jesus vem antes da grande tribulação, você está errado. Aí outros dizem, quem crê que Jesus vem na grande tribulação, ou depois da grande tribulação, esse aí é herético, é falso profeta. Não vou unir mais ele não. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu vejo muito nesse YouTube aqui, irmãos de igrejas. Se tiver algum irmão aqui que não é crente, o irmão entende o que eu estou falando aqui. Irmãos, porque você já deve ter percebido que existe muito isso mesmo, ainda mais quem acessa o YouTube. Mas, presta atenção, tem muitos irmãos aqui de igrejas e doutrinas, que elas seguem quase iguais. Tem pouca diferença, muita pouca mesmo, coisinhas que não vão interferir na salvação, e eles não se unem. Aí o pastor daquela igreja lá diz, você não pode pregar, nem cantar, nem ter a oportunidade. Tem uma igreja aqui, irmãos, onde eu moro, que você não pode ter nem a oportunidade lá se você não for de lá. E os irmãos conhecem os irmãos. Tem irmãos que seguem praticamente do jeito deles, de outras igrejas, e eles não dão a oportunidade. Deus, irmão, que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse de divisão? Agora, se o irmão está no pecado, eu sempre digo assim, se uma pessoa está vivendo num pecado, eu já digo, não é correto a gente associar ele como a Bíblia diz, não é eu, é a Bíblia. Mas se os irmãos vivem em união com Jesus, na palavra, guardam os mandamentos, o que me ama, olha, presta atenção que a Bíblia diz, o que me ama, guarda os meus mandamentos, diz o Senhor. Olha, o que acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Esse me ama, irmãos. O mandamento bíblico, não é o mandamento... se você não guardar o sábado, você e tal e tal. Pelo amor de Deus, que Bíblia é essa? Que Bíblia é essa que esse povo está lendo, irmãos? Que Bíblia é essa que esse povo está lendo? Que idolatria. Placa, a igreja, você acha que você vai levar a sua placa para o céu? É mais fácil ir para o inferno com a placa do que ir para o céu. Nós não podemos ser idolatras de placa de igreja, irmãos. Nós temos que entender que nós temos que viver em união com os irmãos que é fiel a Deus. Os outros nós temos que amar todos. Mas nós não podemos associar, trabalhar na obra com pessoas que não procuram fazer a vontade de Deus. Né? Pessoas que muitas vezes trazem escândalo para o reino de Deus, para a palavra de Deus. Né, para o Evangelho. Então nós não podemos, isso eu entendo pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que entender tudo isso. Nós temos que compreender tudo isso. Entendeu, meus irmãos? Então eu deixo essa palavra aqui para os irmãos entenderem, para os irmãos compreender, né, a palavra de Deus. E Deus vai nos abençoar, meus irmãos. Deus vai nos abençoar. Olha, está indo aí, gente. Ó. A criancinha chegando, irmãos. Os criancinhos, os vizinhos. Uma benção, as crianças. Olha o menino aí. Então, meu Deus, meus irmãos. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Eu fico muito triste, irmãos. Eu vejo essa desunião. Os irmãos, por causa de uma barba, um já condena o outro. Por causa que um usa rede social, já condena o outro. Por causa que um faz isso e aquilo, coisas que não, que pela Bíblia, irmão, não tem nada a ver. Já fica, porque você usa uma calça jeans, você vai para o inferno. Dizendo para o homem, né? Porque mulher não pode usar calça. Isso é verdade. A mulher, a calça realça o corpo dela e traz sensualidade. O correto é para a mulher usar, no caso, a saia. É o que nós aprendemos. É o correto. Então, meus irmãos, a gente vê cada coisa. Irmão, se o irmão usar uma calça jeans, já era. Tem que ser social. Pelo amor de Deus, mano, para com isso, moço. Que evangelho é esse, irmãos? Nós temos que unir para viver em santidade, em obediência. Respeito quem pensa diferente de mim. Respeito. Mas tem que entender o que tem base bíblica e o que não tem, irmãos. Entendeu? Tem que entender. O que é pecado é o que a Bíblia diz, não é o que eu e você diz. E toda revelação, toda profecia tem que ter a base bíblica. Se não tiver base bíblica, não podemos aceitar. Revelação em profecia, visão, arrebatamento, se não tiver base bíblica.
Então nós temos que tomar muito cuidado, procurar viver em união. Respeito os irmãos de outras igrejas, são homens de Deus, são. Esses irmãos que são homens de Deus, são homens de Deus. Não estou dizendo que não são homens de Deus, são homens de Deus, são fiéis a Deus, mas estão equivocados. Estão equivocados em algumas coisas, são homens fiéis, sinceros a Deus, mas estão equivocados, estão passando do que a Bíblia diz, estão acrescentando. Cuidado, que a gente não pode acrescentar e nem tirar. A Bíblia própria nos diz em Apocalipse. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado. Não acrescentar. Então, meus irmãos, a gente tem que declaro que a todos que ouvem a palavra diz, se alguém acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas desse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida, na cidade santa que está descrita nesse livro. Então, meus irmãos, nós temos que ter pé firme. Se eu estiver errado em alguma coisa, eu vou pedir a Deus para que Deus me revele e Deus me mostre que eu estou errado. Mas até agora, tudo que eu falei aqui é de acordo com o que eu creio da Bíblia, que eu vejo na Bíblia. Eu não vou colocar um mandamento extra-bíblico. Eu não vou falar uma coisa que não está dentro da Bíblia, pelo amor de Deus. Então temos que saber trabalhar na obra de Deus para a gente não ter problema. Então, mas se não querem unir, cada quem fica no seu grupo. Mas isso é uma coisa, o inimigo dá gargalhada da nossa cara. O diabo fica rindo da desunião e contenda desses irmãos. Muitos irmãos doutrinários contenderam. Deus dá gargalhada da cara desses irmãos. Ou Deus não, o diabo. O diabo gargalha. Ri. Porque em vez de nós estar ganhando alma, unido para ganhar alma, está um falando que o outro, porque usa barba, vai para o inferno, e o outro isso, por aí, aquilo, não. Entendeu? Tem que ter base bíblica, irmãos. Porque pecado tem que ter base bíblica, tem que provar dentro da Bíblia. Não adianta. Entendeu? Eu congreguei na igreja Deus Amor muito tempo, uma igreja muito boa, praticamente me converti lá. Me converti em outra igreja pequena, depois fui para Deus Amor, uma igreja muito boa, sabe? Hoje não é mais igual era. Mas tinha muita coisa acrescentada. Tinha, irmãos, não dá a paz do Senhor nem para o irmão que é de outra igreja, nem para o irmão que é fiel de outra igreja, você não pode dar a paz do Senhor, quer dizer? Quer dizer que é assim? A Deus Amor, eu ouvi dizer que tinha isso, ouvi dizer, e outras coisas mais que tinha na Deus Amor, você não pode pregar em outra igreja e tal. Isso é coisa fora da Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, tem que entender, irmãos. Como eu falei, são homens de Deus? São, mas estão equivocados. Precisa parar e examinar a Bíblia. Nós não podemos concordar com o pecado, mas temos que saber, irmãos, como nos comportarmos em diversas situações. Tá bom? Para nós ganhar alma por reino de Deus. Deus abençoe você. Se você não aceitou Jesus, aceite Jesus. A Bíblia diz, João, tem muitas pessoas, eu creio que não é crente, que vê meus vídeos, e eu tenho que pregar também, né, meus irmãos? Nos diz assim a palavra de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, meus irmãos, é o caminho. Jesus é a vida. Não tem como você ir por outro caminho. Se você quer ir para o céu, se você acredita, ou você acreditando ou não, isso é realidade. Um dia nós vamos morrer e só tem dois caminhos, o céu e o inferno, e nós que escolhemos. Se você acreditar ou não, a realidade é essa. Você acreditando ou não, isso vai acontecer. Céu ou inferno, nós decidimos. Qual é o caminho que leva a Deus? É só Jesus. Só Jesus pode nos levar a Deus e o céu. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a vida. Não tem outra verdade a não ser Jesus. Não tem outra vida a não ser a vida com Jesus. Se você pensar que a vida no mundo é vida, não é vida. Se você pensar que a verdade do mundo, do pecado, da política, do futebol, é verdade, não é verdade, é mentira. Mas a verdade é Jesus, é a Bíblia, é a palavra.
A vida não é uma vida na festa, no pecado, na orgia, na promiscuidade. Isso não é vida, isso não é vida, isso é morte. A vida verdadeira é seguir os mandamentos de Jesus. O caminho verdadeiro não é o caminho do bar, não é o caminho da boate, não é o caminho da prostituição, nem da idolatria, da imagem ou de placa de igreja, ou de pastor, ou de seja lá do que for. O caminho é Jesus Cristo, não é o caminho da religião, é o caminho, é a palavra, é Jesus, é só Jesus que pode nos salvar, meu amigo, minha amiga, só Jesus pode nos levar para o céu, só Jesus, a palavra é a verdade, só Jesus é a vida. É só isso, meus irmãos. Examinai as Escrituras. Examina, meus irmãos, eu e você, as Escrituras, porque cuidais nela, ter a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Nós temos que examinar a Bíblia. Por que muitas pessoas, por que nós erramos? Porque nós não examinamos a Bíblia. Por que a gente erra? Porque a gente não lê a Bíblia, não examina a palavra. Mas é ela que tem a vida eterna. É só a Bíblia, é só Jesus que pode nos levar para o céu, pode nos dar a vida eterna, meus irmãos. E são elas que dão testemunho de Jesus. Se nós queremos saber o testemunho de Jesus, saber sobre a vida de Jesus, saber quem foi Jesus, lê a Bíblia. Se quer ir para o céu, lê a Bíblia. Se quer saber como se comportar para ir para o céu, lê a Bíblia. Se quer saber o que é certo, é errado, lê a Bíblia. Se quer saber o que é pecado, o que não é, lê a Bíblia. É, meus irmãos. Glória, aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. Glória a Jesus. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quem não lê a Bíblia, irmãos, acaba sendo destruído. Se eu não ler a Bíblia, você não lê a Bíblia, nós vamos ser destruídos, nós vamos perecer, porque nós não temos conhecimento. Nós precisamos ler a Bíblia, não apegar somente à revelação, à profecia, arrebatamento. Isso tudo é bom, se tiver base bíblica, é bom, é de Deus, mas nós precisamos ler a Bíblia, porque é ela, meus irmãos, que nos leva para o céu. E se nós não examinar essa Escritura, nós vamos ser destruídos, nós vamos ficar sem saber aonde nós vai, como nós age, como nós faz. Então vamos buscar a Deus. Pai, nos abençoa no nome de Jesus. Obrigada por esta palavra. Nos dá vitória, nos dá livramento. Visita cada irmão, cada irmã. Nos ajuda a ser fiel. Perdoa os nossos muitos pecados. Nos ajuda a levar a cruz. Nos dá sabedoria. Nos dá livramento. Nos dá força. Nos dá vigor. Nos ajuda a viver em união com os irmãos fiéis, meu Pai. E amar a todas as pessoas, meu Pai. Ajudar todas as pessoas. Nos ajuda a ser fiel. Fazer a tua vontade. Nos livra, nos guarda. Cura os enfermos agora, liberta os que precisam de libertação, nos dá a grande bênção e a vitória. Obrigado, ó Pai, no nome de Jesus, cada pessoa sinta a tua graça, o teu poder, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, curta, meus irmãos, comente, compartilhe, se inscreva, toque no sininho, ajuda o canal a crescer, ajuda da maneira que você puder. Deus abençoe. Se Deus tocar no seu coração, quiser ajudar os projetos evangelísticos, estamos aqui. Meu número sempre está aí embaixo em alguns comentários aí. Se não tiver em todos os vídeos, está em alguns. Mas que Deus abençoe vocês. No nome de Jesus Cristo, se sentir de Deus e puder ajudar, estamos aqui na obra de Deus. Deus abençoe, Deus prospera a todos. Receba no nome de Jesus a bênção, a vitória, a prosperidade, a graça em nome de Jesus. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Espero que todos entendam. Você que não é crente, aceita Jesus aí agora. Senhor Jesus, que essa pessoa agora, meu Pai, no nome de Jesus, que esta pessoa repita as palavras e que esta pessoa, no nome de Jesus Cristo, agora ela seja abençoada, que o Senhor perdoe os pecados dela, que essa pessoa, meu Pai, agora, que o Senhor, meu Deus, escreva o nome dela no livro da vida, meu Pai, no nome de Jesus, e que o Senhor abençoe ela, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe todos, no nome de Jesus Cristo. Abraço a todos.